seja bem-vinda a mais um encontro do grupo de leitura do livro Ative Seu Cérebro. Hoje nós vamos ler então o capítulo 3. Marca texto na mão, caderninho com caneta para anotações e vamos começar. Suas escolhas mudam seu cérebro. Esse título aqui a gente já para e já anota no nosso caderno. Minhas escolhas mudam o meu cérebro. Passagem bíblica-chave. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Conceito científico relacionado. Através de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios microcirurgiões, enquanto fazemos escolhas que vão mudar os circuitos em nossos cérebros. Fomos projetados para fazer nossa própria cirurgia no cérebro e rearranjá-lo através do pensar e do escolher, para assim renovarmos nossa mente. Nossas escolhas, as consequências naturais de nossos pensamentos e imaginação, ficam sobre a pele de nosso DNA e podem ativar ou desativar certos genes, mudando a estrutura dos neurônios em nossos cérebros. Sendo assim, nossos pensamentos, imaginação e escolhas podem mudar a estrutura e a função do cérebro em todos os níveis: molecular, genético, epigenético, celular, estrutural, neuroquímico, eletromagnético e até subatômico. Através de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios neurocirurgiões, enquanto fazemos escolhas que mudam os circuitos de nosso cérebro. Fomos projetados para fazer nossa própria cirurgia cerebral. Esse poder científico que nossa mente tem de mudar o cérebro é chamado de epigenética. E espiritualmente chama-se como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. A maneira como o cérebro muda como resultado da atividade mental é cientificamente chamado de neuroplasticidade. E espiritualmente é a renovação da mente. Romanos 12, 2. No capítulo 2, eu apresentei você a ciência da epigenética, qual é uma prova científica e tangível de como nossas escolhas são importantes. Elas trazem vida ou morte, bênção ou maldição, e elas podem ir além de nós mesmos, influenciando as próximas gerações. Deuteronômio 30, 19. Então, aqui o teu caderninho de novo e vamos escrever. Minhas escolhas são importantes. Elas trazem vida ou morte, bênção ou maldição. Isso acontece porque escolhas se transformam em sinais que mudam nosso cérebro e corpo. Portanto, essas mudanças não são ditadas por nossos genes. Nosso pensamento e escolhas subsequentes se transformam em interruptores de sinais para nossos genes. O que é incrível é que os genes ficam dormentes até serem ativados por um sinal. Eles têm potencial, mas eles precisam ser ativados para utilizar esse potencial. Eles precisam ser descompactados. A epigenética é uma ciência antiga e uma verdade espiritual. Epigenética é citada como uma ciência nova, mas na verdade é uma ciência antiga que encontramos por toda a Bíblia. Em seu nível mais básico, a epigenética é o fato de que seus pensamentos e escolhas impactam seu corpo e seu cérebro, sua saúde mental e seu desenvolvimento espiritual. E essas escolhas vão impactar não apenas seu próprio espírito, alma e corpo, mas também as pessoas com quem você se relaciona. Então, olha como é importante nós analisarmos, a gente refletir sobre as nossas escolhas, porque elas não vão estar afetando somente a nós, mas também a quem convive conosco, quem está ao nosso redor. Na verdade, trata-se de algo ainda mais profundo, pois suas escolhas podem afetar as próximas gerações. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. As decisões que você toma hoje se tornam parte das redes de pensamento em seu cérebro. As duas cópias de cromossomo que você carrega em cada uma de suas células contêm todo o conjunto de material genético necessário para criar você.
Um ponto interessante. Uma célula em seu cérebro e uma célula em seu rim contêm exatamente o mesmo DNA. Enquanto um bebê está no útero, as células nascentes novas em desenvolvimento se diferenciam entre uma célula cerebral e uma célula do rim apenas quando processos epigenéticos cruciais ligam ou desligam o gene. Portanto, Deus criou sinais epigenéticos perfeitamente sincronizados para serem ativados no útero enquanto o bebê está se desenvolvendo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Nossos pensamentos podem impactar as próximas 4 gerações. Então, ela vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema que ela trouxe no tópico anterior. A ciência demonstrou como as redes de pensamento passam pelo espermatozoide e pelo óvulo via DNA até as próximas 4 gerações. Um dos primeiros estudos mostrando que um sinal epigenético pode afetar a expressão genética foi feito com ratos que tinham o gene AGO, o qual fez com que fossem mais gordos, tivessem pelo amarelo e houvesse uma incidência maior de câncer e diabetes. Quando o gene AGOT ocorre em humanos, ele está relacionado à obesidade e ao diabetes tipo 2. No experimento, logo antes da concepção, os ratos mãe AGOT foram alimentados com um produto químico nutricional chamado grupo metil em forma de vitamina B. Ele age como um doador de metil, o qual inibe a expressão genética, o que fez com que a prole desse grupo não fosse gorda, nem tivesse pelo amarelo. Portanto, um sinal externo, metil nutricional, mudou o padrão geracional. Esse estudo consagrado promoveu uma série de outros estudos, incluindo alguns feitos em humanos, que mostraram que não é apenas a comida que pode mudar padrões geracionais, o pensamento também pode fazê-lo. Em 2003, foi lançado o projeto Epigenoma Humano, o qual mostrou que a epigenética evoluiu de um espetáculo qualquer nos anos 1970 para o que agora é uma atração principal no palco da biologia, dando à genética a devida atenção. Mistério científico. A epigenética explica certos mistérios científicos que a genética tradicional nunca conseguiu explicar. Por exemplo, por que em um caso como o de 2 irmãos gêmeos idênticos, um desenvolve asma e o outro não? Eles têm o mesmo genoma, portanto, eles deveriam responder da mesma forma. Mas a visão individual de mundo deles, o que eu chamo de fator eu, assim como a habilidade que eles têm de escolher, significa que eles pensam e reagem de forma diferente, o que altera a expressão genética deles. Apesar de os genes desses gêmeos serem iguais, os padrões de expressão deles podem ser modificados através do sinal. E esse sinal é afetado, sobretudo, por nossa reação aos eventos e circunstâncias da vida. Isso é algo profundo e as implicações são enormes. O modo como reagimos. Nossos pensamentos e escolhas se tornam o sinal que ativa ou desativa os problemas geracionais em nossas vidas. Olha, e esse sinal é afetado, sobretudo, por nossa reação aos eventos e circunstâncias da vida. Como tem sido, vamos anotar? Como têm sido minhas reações aos eventos e circunstâncias da vida? Meus pensamentos e escolhas se tornam o sinal que ativa ou desativa os problemas geracionais em minha vida. Como é importante os nossos pensamentos e as nossas escolhas e nós termos o hábito, né, de estar analisando, refletindo, observando eles, para ver qual tipo de fruto eles estão dando. Bênção, maldição, vida, morte, eles estão edificando a minha vida e quem está ao meu redor? Só questões para a gente refletir um pouquinho. Vamos continuar. O bom, o ruim e o feio.
Vistos coletivamente, os estudos sobre a epigenética nos mostram que o bom, o ruim e o feio acabam ocorrendo nas gerações, mas a sua mente é o sinal, o fator epigenético, que liga ou desliga esses genes. Assim, você não está destinado a viver os padrões negativos de seus antepassados. Você pode, em vez disso, fazer uma escolha para a vida inteira de superação, mudando os padrões de expressão deles. A parte 2 deste livro lhe mostrará como. Indo mais longe, a Bíblia, que diz que os pecados dos pais vão atingir a terceira e quarta gerações, parece insinuar que somos responsáveis pelos pecados não confessados de nossos trisavós. Mas podemos respirar aliviados quando lemos Deuteronômio 24:16, Ezequiel 18:19-20, que explicam que somos responsáveis cada um por seus próprios pecados e não por aqueles de nossos ancestrais. Sei que isso parece confuso, porque por um lado a Bíblia diz que a iniquidade dos pais visitará os filhos, mas por outro lado somos responsáveis apenas por nossos próprios pecados. Funciona assim. As mudanças epigenéticas representam uma resposta biológica a um sinal do ambiente. Essa resposta pode ser herdada através de marcas epigenéticas, mas se você remover o sinal, as marcas epigenéticas vão desaparecer. Pela mesma razão, se você escolher adicionar um sinal, por exemplo, dizer algo como: minha mãe teve depressão e é por isso que eu tenho depressão, e agora minha filha está sofrendo de depressão. Então, as marcas epigenéticas vão ser ativadas. Pensar e verbalizar o problema servem como sinal que tornará esse problema uma realidade. Olha que importante isso que ela está trazendo aqui, né? Quando nós temos um problema, o que nós precisamos procurar fazer? Pensar na solução. Pensar mais na solução do que no problema. Tenho visto isso durante os anos em minha prática privada e em meus seminários. E mesmo em minha própria vida e nas vidas de minha família e amigos, várias e várias vezes. Se nós não acordarmos para essas verdades, elas nos pegarão quando não estivermos olhando. E antes que você perceba, estará vivendo uma vida que não planejou. Se isso descreve você, aqui está a boa notícia. Você pode mudar. Então, vamos anotar isso no nosso caderninho? Eu posso mudar. Ou melhor, eu posso escolher mudar. E mudar. Predisposição versus destino. Aqui está o ponto principal. Os pecados dos pais criam uma predisposição, não um destino. Você não é responsável por algo que está predisposto por causa das decisões de seus antepassados. No entanto, você é responsável por estar alerta quanto a essas predisposições, por avaliá-las e por escolher eliminá-las. As marcas epigenéticas em nossos genes que podem nos predispor a fumar, a comer demais, os alimentos errados, a ser pessimistas ou a nos preocupar, podem mudar. Isso poderia fazer com que, por exemplo, os genes de obesidade se expressassem demais, ou os genes que controlam reações de estresse se desativassem, encurtando sua vida e ainda diminuindo a qualidade dela, sua paz, a harmonia da alma e sua felicidade. Somos também responsáveis por nossas próprias escolhas e podemos aplicar a obra da cruz e confessar, nos arrepender e eliminar futuras escolhas ruins, pecaminosas. Então, somos responsáveis por nossas próprias escolhas. Vamos escrever: eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas. Além disso, nossas escolhas, os sinais epigenéticos, alteram a expressão dos genes, os marcadores epigenéticos, os quais podem ser passados para nossos filhos e netos, prontos para terem a predisposição antes mesmo de serem concebidos. Portanto, nossas más escolhas se tornam as más predisposições deles. A alternativa negativa é que você pode escolher aceitar as predisposições e viver com elas, mas não esqueça que você deve se responsabilizar por isso também.
O que transforma o sinal que fará com que você se torne um rato agoute amarelo e gordo é exatamente o fato de aceitar as predisposições e viver nelas. Mas basta a adição do sinal de um grupo metil para mudar a vida da prole dos ratos agoute. Da mesma maneira, a adição de um sinal de atitude positiva, um sinal de um versículo da Bíblia que foi memorizado e no qual se meditou, pode mudar a expressão genética. Apenas a sua própria mente pode eliminar aquilo que ela mesma criou. Olha que frase aqui. Apenas a sua própria mente pode eliminar aquilo que ela mesma criou. Então anota aí no teu caderninho. Apenas a minha mente pode eliminar aquilo que ela mesma criou. Evidência científica da graça de Deus. Outra evidência científica da graça de Deus pode ser vista na estrutura que está no meio do cérebro chamada hipocampo. Essa estrutura, de forma de cavalo marinho, a qual processa informações recebidas, facilita a conversão da memória de curto prazo em memória de longo prazo, lida com a memória espacial e também ajuda a controlar a nossa resposta ao estresse. Cientistas descobriram que, em um ambiente acolhedor e amoroso, marcadores epigenéticos de acetil aumentam nos genes localizados no hipocampo, que nos mantém calmos e sossegados. Um ambiente acolhedor, ó, pegar meu marca-texto aqui e vou marcar, gente, ó. Acolhedor e amoroso. Quanto mais marcadores de acetil, mais esses genes da calma no hipocampo se expressam e atenuam a resposta ao estresse. Já uma escolha tóxica produz o efeito oposto. Os marcadores de acetil reduzem e os de metil aumentam, fazendo com que tenhamos menos paz. Portanto, os marcadores de metil desligam a expressão genética e os marcadores de acetil ligam a expressão genética. O ligar ou desligar está baseado no sinal, e nós podemos escolher um dos dois. Às vezes queremos desligar, por exemplo, desativando os genes de obesidade nos rato-agoute e no teste humano. Mas também queremos ativar a boa expressão genética, por exemplo, o gene que está no hipocampo e que controla o estresse. Seja ligando a felicidade, a paz e a saúde, ou ligando a ansiedade, a preocupação e a negatividade. Nós estamos mudando a estrutura, a substância física do cérebro, que não deixa de ser a estrutura do cérebro, né? A substância física do cérebro, nós vamos estar, então, mudando. Olha bem, o que eu tenho escolhido? Felicidade, paz e saúde? Ou ansiedade, preocupação e negatividade? Vamos continuar. O cérebro se reorganiza durante a nossa vida. Em 1930, Santiago Ramon escreveu que as vias nervosas são fixas e imutáveis, mas agora cientistas reconhecem que o cérebro possui a habilidade maravilhosa de se reorganizar ao longo da vida, mudando sua estrutura e função através apenas da experiência mental. Se o cérebro pode piorar por constantemente estar focado no problema, então ele pode melhorar entendendo como eliminar e substituir o problema. Gente, vamos marcar essa frasezinha aqui. Se o cérebro pode piorar por constantemente estar focado no problema, então olha só, o cérebro piora quando ele foca no problema. Imagina ele focar na solução. Então ele pode melhorar entendendo como eliminar o problema, né? Como eliminar e substituir o problema. Aqui é pensar na solução. Aqui nessa página ela vai estar trazendo depois no teu livro, tu pode ver, né? Dentro do cérebro, onde fica cada areazinha. E aqui ela continua então. Vamos lá. O paradoxo da neuroplasticidade. Assim, a neuroplasticidade pode trabalhar para nós, como também contra nós. Porque tudo o que pensamos sobre um assunto acaba se desenvolvendo. Olha só que interessante isso. Tudo que a gente pensa sobre um assunto se desenvolve. Imagina pensar a solução de um assunto. Vai se desenvolver. Então, vamos escolher pensar na solução do que pensar no
problema, para que o problema não siga aumentando, não siga se desenvolvendo. E isso se aplica a ambas as extremidades do espectro, ó, de forma negativa e positiva. Então, eu posso fazer com que algo positivo se desenvolva ou algo negativo se desenvolva. A escolha eu é que faço. Por exemplo, no TEPT, a neuroplasticidade trabalhou contra a pessoa que experimentou um evento mental destruidor que mudou fundamentalmente o significado de sua vida e alterou o cérebro estruturalmente. Durante o trauma, a mente da pessoa não estava pensando com harmonia de alma. Consequentemente, ele ou ela não escolheu, processou ou reagiu corretamente ao acontecimento, transformando o pensamento que foi introduzido em uma bagunça tóxica e confusa. Enquanto a pessoa revive o acontecimento várias vezes, o pensamento se estabelece com mais e mais profundidade na mente, se tornando um filtro principal e perturbando o funcionamento normal. Flashbacks, reviver a memória ruim muitas vezes por dia, fortalecem o circuito, fazendo-o pior e mais enfraquecedor. Nós podemos usar a neuroplasticidade para renovar nossas mentes. Como consertamos isso? Na parte 2 deste livro, vou explicar com mais profundidade e fornecer um esclarecimento simples e um gráfico da minha teoria no capítulo 8, a teoria geodésica do processamento de informação, sobre a qual minha abordagem é baseada. O conceito primordial é a aplicação da neuroplasticidade na direção correta, vendo o acontecimento com a mentalidade positiva de, olha o versículo aqui, gente, de novo acompanhando a gente, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Assim, a pessoa conscientemente escolhe, de preferência sobre a direção do Espírito Santo, trazer aquela memória para a consciência, onde ela se torna plástica o suficiente para ser mudada. Isso significa que o substrato físico da memória fica enfraquecido, vulnerável e maleável, e pode ser manipulado. A pessoa então escolhe substituir o evento mental destruidor com a aplicação da palavra de Deus, a qual salva a alma. A pessoa, como se fosse um estranho olhando pela janela, observará a lembrança traumática e tóxica como uma experiência de enfraquecimento e morte, mas, ao mesmo tempo, observará a nossa experiência saudável que está surgindo. Praticando isso diariamente, a pessoa introduz os nossos pensamentos saudáveis com mais profundidade ainda na mente. Neurônios que não recebem sinal suficiente, o reviver do acontecimento negativo, começarão a ser desfeitos, desarranjados e desconectados, e a destruir a emoção ligada ao trauma. Além disso, certas substâncias químicas, como a ocitocina, que liga e remodela as substâncias químicas, a dopamina, que aumenta o foco e a atenção, e a serotonina, que amplia os sentimentos de paz e felicidade, começam a fluir ao redor dos pensamentos traumáticos, enfraquecendo-os ainda mais. Tudo isso ajuda a desconectar e desincronizar os neurônios. Se eles param de funcionar juntos, eles não irão mais se arranjar juntos. Isso leva à destruição, à explosão dessas conexões e à construção de outras novas. Explico o lado prático desse processo na parte 2 do livro. Mais encorajamento da ciência. Há ainda mais informações encorajadoras sobre a neuroplasticidade. Por exemplo, os universalistas acreditam que a lógica e a linguagem são aprendidas em idades fixas, e se você passar dessa idade, você não conseguirá aprender. A pesquisa sobre a plasticidade prova que eles estão errados. Pessoas com dificuldades de aprendizado podem reestruturar seus cérebros para perceber melhor os sons. Meus próprios pacientes com lesões cerebrais e dificuldades emocionais e de aprendizado, assim como os professores e estudantes com quem trabalhei em escolas, mostraram mudanças significativas quando eles fizeram o treinamento mental com minha técnica Ative Seu Cérebro. A mídia cria percepções erradas das descobertas científicas. Talvez eles façam a cobertura de um estudo que exalta o fato de que nosso cérebro faz X, portanto, você fará X, como se não pudesse pensar por si mesmo.
Isso está muito errado. Aqueles que acreditam que você é apenas seu cérebro, acreditam que você não tem livre-arbítrio. A mente ativa modifica o cérebro. O cérebro é a parte passiva da existência. Enquanto pensamos, estamos fazendo o cérebro funcionar em padrões e combinações diferentes. E sempre que fazemos o cérebro funcionar de forma diferente, nós o modificamos. A pesquisa sobre epigenética demonstra que nosso ambiente e nossos estilos de vida podem transformar o modo como os genes são expressos, e evidências dessa área nos mostram que não estamos sendo controlados pela estrutura de nosso cérebro. Um cérebro gera mais energia em impulsos elétricos em um dia que todos os celulares do planeta. Assim, temos o poder de fazer mudanças. Não temos um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Nosso modo mental padrão, nossa alma, que é o nosso intelecto, vontade e emoções, é poderoso, forte e guiado pelos princípios do amor. Não permita que a mídia, os médicos ou outras pessoas em sua vida convençam você do contrário. Do contrário, você tem o poder em sua mente de mudar as manifestações tóxicas e negativas. Nossas mentes moldam esse mundo. É isso que é a neuroplasticidade, mudança. Neuroplasticidade é a ferramenta de Deus para renovar a mente. Nossas percepções contam. Nossa percepção do ambiente, somada à maneira como o administramos, controlam nossos corpos em vida. Então, se você muda sua percepção, muda também sua biologia. Você se torna um mestre de sua vida em vez de uma vítima. Mas não o faça sem Cristo. Ele é a videira da qual nós crescemos. A indústria bilionária da autoajuda não tem sustentação, porque faltam os elementos básicos necessários para o sucesso e a mudança. Em primeiro lugar, ela não está conectada à videira. Esses professores tentam ensinar como ter uma vida bem-sucedida sem o criador dela. Deus, em segundo lugar. Há uma grande quantidade de elementos visuais e verbalizações na ajuda deles, mas a intenção do coração não é considerada, deixando uma desconexão entre o que está sendo dito e entre aquilo que realmente é sentido, em que de fato se acredita. Isso se chama dissonância cognitiva. Em terceiro lugar, há frequentemente muita pouca ação real envolvida. Ações tanto em um nível científico como em um nível espiritual são necessárias para que a mudança aconteça. Pesquisas também mostram que há um lado negativo nas autodeclarações e afirmações positivas, mostrando que indivíduos com baixa autoestima se sentiam piores depois de repetir autodeclarações positivas. Não se torne parte dessa estatística. O mundo pode nos dizer que a mente é o que o cérebro faz, mas Deus nos diz que o cérebro fará aquilo que a mente mandar. E quando o seu espírito, sob a liderança do Espírito Santo, controla a sua alma, então a medalha de ouro da mente é obtida. Essa é uma perspectiva muito diferente da visão tradicional. Essa diz que nós somos máquinas que apenas precisam de algumas partes mudadas e substâncias químicas adicionadas. Escolhas são reais. Você é livre para fazer escolhas sobre como você concentra sua atenção. Aqui, além de marcar, eu digo para ti, anota no teu caderno. Eu sou livre para fazer escolhas sobre como eu concentro a minha atenção. E isso afeta como aquelas substâncias e a estrutura do seu cérebro mudam e funcionam. Cientistas estão demonstrando que a ligação entre você e como você entende e percebe sua vida mental interna, sua comunidade e Deus tem um enorme impacto em como seu cérebro funciona. Minuto a minuto, todos os dias, você pode escolher quem você será no próximo momento. E essas escolhas são retratadas nas redes de pensamento resultantes que você constrói. Nesse processo, os preceitos da palavra de Deus deveriam ser a moldura superior, inferior e fundamental. Eles deveriam estar enraizados que nossa atenção seria moldada por eles e por eles apenas, enquanto formamos uma visão de quem Deus nos criou para ser. Particularmente, minha vida espiritual mostra o estado de minha vida científica. Como Josué 1,8 diz,
compreensão, consciência e sabedoria vem através da meditação, na verdade de Deus, versus o estudo rotineiro da informação. Quero moldar meu mundo ao redor da verdade de Deus, porque eu sei, como cientista e cristão, que dar atenção aos meus pensamentos e propositalmente focar minha mente leva a grandes transformações. Você tem o poder de mudar. Vamos escrever isso? Eu tenho o poder de mudar. Seus padrões de experiência genética não determinam o que você é. Você mesmo é quem determina. O modo como você vive, o ambiente cultural em que vive, ou qualquer outra coisa em que você esteja inserido, suas crenças e as daqueles que estão ao seu redor, como você interage com essas pessoas, sua fé e como você evolui, aquilo a que você se expõe, tudo isso leva a diferenças na maneira como você concentra sua atenção e tem um efeito direto em como suas proteínas são sintetizadas, como suas enzimas agem, como suas substâncias neuroquímicas trabalham juntas. Se você não acreditar que tem o poder de mudar seus pensamentos e controlar suas escolhas, você não irá conseguir fazer isso. Se você que tem o poder de mudar seus pensamentos e controlar suas escolhas, você não irá conseguir fazer isso. Fazer sua própria cirurgia no cérebro ou intervenção neuroplástica na mentalidade tóxica e renovar sua mente tem base no exercício regular do seu cérebro. A mudança acontece com o tempo através de persistência contínua. Uma intervenção na mente muda o cérebro física, química, estrutural e funcionalmente. Pesquisas mostram que não há uma forma mais efetiva de produzir mudanças específicas e localizadas no cérebro do que a intervenção mental ou comportamental, já que fatores psicossociais conseguem controlar o curso de certas doenças, tais como doenças cardiovasculares, diabetes e asma. Isso significa que as coisas que estão acontecendo no ambiente conseguem entrar em sua mente, mudando o cérebro e tendo um impacto no corpo. Assim, é vital para nós prestarmos atenção aos princípios estabelecidos na Palavra de Deus, entender como ele projetou a neuroplasticidade para trabalhar para e contra nós, nos ajudará a seguir em frente. Resumo do capítulo 3. Toda vez, então, ela vai trazer o conteúdo e depois vai trazer ali um resumo com algo assim mais importante, né, que ela trouxe para a gente poder estar realmente memorizando e refletindo sobre. Mas eu te digo assim, tudo que tu anotou, tudo que a gente marcou aqui, tenha um tempinho de reflexão sobre isso e mais do que isso, aplica na tua vida tudo que a gente está aprendendo aqui junto. Vamos para o resumo, então. Nossos pensamentos, imaginação e escolhas podem mudar a estrutura e a função do cérebro e em todos os níveis, molecular, genético, epigenético, celular, estrutural, neuroquímico, eletromagnético e até subatômico. Através de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios neurocirurgiões, fazendo escolhas que mudam os circuitos neles. Fomos projetados para fazer nossa própria cirurgia cerebral. Escolhas que transformam em sinais que mudam nosso cérebro e nosso corpo. Então, escolhas se transformam, né, em sinais que mudam nosso cérebro e nosso corpo. E essas mudanças não são necessariamente ditadas por nossos genes. A epigenética é citada como uma ciência nova, mas na verdade é uma ciência antiga que encontramos por toda a Bíblia. Em seu nível mais básico, a epigenética é o fato de que seus pensamentos e escolhas impactam seu corpo e seu cérebro, sua saúde mental e seu desenvolvimento espiritual. Essas escolhas vão impactar não apenas seu próprio espírito, alma e corpo, mas também as pessoas com quem você se relaciona. Na verdade, vai ainda mais fundo. Suas escolhas podem afetar as próximas gerações. Esse estudo consagrado em ratos a Gold promoveu uma série de outros estudos, incluindo alguns feitos em humanos, que mostraram que não é apenas a comida que pode mudar padrões geracionais, o pensamento também pode fazer.
Vistos coletivamente, esses estudos nos mostram que o bom, o ruim e o feio acabam ocorrendo nas gerações, mas a sua mente é o sinal, o fator epigenético que liga ou desliga esses genes. Assim, você não está destinado a viver os padrões negativos de seus antepassados, mas você pode, em vez disso, fazer uma escolha para a vida inteira de superação, mudança, mudando a expressão desses padrões. Na parte 2 deste livro, eu mostrarei a você como. Mudanças epigenéticas representam uma resposta biológica a um sinal do ambiente. Essa resposta pode ser herdada através de marcas epigenéticas, mas se você remover o sinal, as marcas epigenéticas vão desaparecer. Se você escolher adicionar um sinal, então as marcas epigenéticas vão ser ativadas. Aqui está o ponto principal. Os pecados dos pais podem criar uma predisposição, mas não um destino. Você não é responsável por algo a que está predisposto por causa das decisões de seus antepassados. No entanto, você é responsável por estar alerta quanto a essas predisposições, por avaliá-las e por escolher eliminá-las. Quando você faz uma escolha ruim, genes são ativados no hipocampo que podem reduzir a habilidade de responder ao estresse. Cientistas agora sabem que o cérebro possui a habilidade maravilhosa de se reorganizar ao longo da vida, mudando sua estrutura e sua função através apenas dos pensamentos. A neuroplasticidade, a habilidade de o cérebro mudar em resposta ao pensamento, pode trabalhar para você como também contra você, porque seja lá o que for em que pense mais, esse pensamento vai crescer. Isso se aplica a ambas as extremidades, negativo e positivo. Nossa percepção do ambiente, somada à maneira como a administramos, controlam nossos corpos e vidas. Então, se você muda sua percepção, muda também sua biologia. Você se torna o mestre de sua vida em vez de uma vítima. Então, terminamos a leitura do capítulo 3. No próximo encontro, vamos estar lendo o capítulo 4. Te espero!